Qual foi a coisa mais nojenta que você já viu na casa de um estranho? Foi na casa de um amigo de uma amiga que tinha um pitbull jovem e simpático. Eu estava sentado no sofá. O cachorro pula na almofada ao meu lado e solta uma torrente de mijo encharcando a outra almofada. Antes que eu possa fazer qualquer coisa, ele enxota o cachorro do sofá, vira a almofada e me entrega uma cerveja como se nada tivesse acontecido. Escusado será dizer que me levantei, bebi aquela cerveja e fui embora em cerca de 2 minutos depois. Eu sou uma enfermeira do hospício que trabalha dentro das casas das pessoas. Tenho visto muitas coisas nojentas e perturbadoras dentro das casas das pessoas. Acumuladores, mofo de enchentes, falta de piso e etc. A pior coisa que me lembro foi esse paciente que tinha cerca de 10 cães. A casa era uma casa de acumulador. No entanto, havia mijo de cachorro e merda por todo o chão. O único caminho para percorrer com toda a desordem na casa estava coberto de fezes de animais. Nós vestíamos com EP completo toda vez que entrávamos. O paciente era muito obeso e sua esposa não podia cuidar dele adequadamente. Ele ficaria tão saturado de urina que seus resíduos pingariam no chão ao redor de sua cama de hospital. Eventualmente o hospital o tirou de casa. Foi terrível. Minha irmã mais nova tomava conta do casal ao lado. Uma noite ela perguntou se eu poderia tomar conta dela porque ela não conseguia lidar com isso. Eu fui estúpido, então eu disse tudo bem. Eles tinham baratas em todos os lugares. Na cozinha, banheiro e sala de estar. Minha irmã nem se sentava no sofá. Ela se sentava em um puff no centro da sala assim como eu. Nós só fizemos isso algumas vezes antes de não estarmos mais disponíveis. Fui na casa de um amigo para que ele pudesse fazer um trabalho no meu carro. Depois que ele terminou, eu realmente precisava fazer xixi. Então perguntei se poderia usar o banheiro antes de dirigir para casa. Ele pareceu hesitante no início, mas finalmente disse que sim. Eu me arrependo de ter perguntado. Eles eram uma família completa de acumuladores. Mal havia espaço suficiente para entrar pela porta da frente do banheiro. E uma vez no banheiro, literalmente apenas o vaso sanitário era visível. Fingi fazer xixi e saí correndo dali e fiz xixi no posto de gasolina na rua. Eu vivi brevemente em Nova Orleans inteiramente para trabalhar. Era um contrato de 60 dias. Fui alojado em uma casa velha e bem rústica não muito longe das arrecadações. A casa se foi depois do furacão Katrina. De qualquer forma, meu vizinho do meu quintal sempre teve esse fedor horrível vindo de seu quintal. Ele tinha de 2 a 4 cães no quintal que estavam quase sempre acorrentados. Os cães parecem doentes, sarmentos e maltratados. Eu não suportava olhar para aqueles coitados daquele jeito. Havia um grande galpão de metal que ele chamava de casinha de cachorro. Achei muito estranho, embora os cães nunca tenham entrado lá. Eu estava fazendo um pequeno trabalho de jardinagem no meu quintal e comecei a notar pequenos enxames de insetos por todo aquele barraco de metal. O fedor era tão forte que eu mal conseguia terminar. Meu vizinho à esquerda da minha casa espiou por cima da cerca perguntando se eu estava bem. Eu disse que queria vomitar e apontei para o barraco. Vamos chamar esse vizinho de Bill. Bill disse que morou em sua casa por cerca de 1 ano e meio e que sempre cheirava horrível. Ele notou a presença de moscas estranhas que ele só tinha visto no galpão. Discutimos o que poderia ser e decidimos confrontar o proprietário sobre isso educadamente. Vamos chamar o dono do barraco, Mike. Mike atendeu sua porta. Pedimos a ele para fazer algo sobre o cheiro, e ele não estava ligando para nada disso. Ele disse: saia da minha propriedade ou vou pegar minha atiradora e disparar em vocês dois. Bill sugeriu que ouvíssemos, pois sabia que não era uma ameaça vazia. Decidimos chamar a polícia cerca de 2 dias depois. Depois que Mike saiu para o trabalho, um único oficial chegou e nós o guiamos até o meu quintal. Eles notaram um cheiro, e disseram que cheirava a decomposição e corpos em decomposição. Eles notaram que os insetos no galpão eram vermes carniceiros, muitas vezes vistos em torno de cadáveres, e eles já tinham visto isso em muitas ligações antes. Em cerca de 1 hora outros investigadores chegaram e com um mandado abriram o galpão. Cães sem vida. Quase 1 dúzia de cães mortos que perderam a vida por abuso, e ele tinha acabado de jogar os corpos no galpão para assar ao sol. Bill e eu assistimos do nosso quintal como veteranos experientes do controle de animais, e detetives quase perderam o almoço por terem que carregar os cadáveres daqueles pobres cães. Mike seria preso e eventualmente preso por quase 24 acusações de abuso de um animal. Casa de colecionadores de animais. Você podia sentir o cheiro de xixi de gato na calçada, e quando ela abriu a porta o cheiro era como um soco físico na cara. Pilhas de cocô em todos os lugares. Acabei denunciando-a anonimamente ao controle de animais. Fui a uma casa de amigos que tinha ratos enormes sentados nas prateleiras dos armários quando você os abria. O lugar estava infestado deles e eles não se importavam um pouco. Eu costumava ter festas do pijama ocasionais na casa de um amigo quando era criança. As condições de vida mais repugnantes que eu já experimentei na minha vida. Dejetos de gatos e cachorros por toda parte. Pratos com comida mofada e podre em todas as superfícies. Roupas em caixas e lixo onde quer que houvesse espaço. Eles tinham vários tanques de peixes enormes que obviamente eram muito mal cuidados, contendo peixes enormes em água verde turva. Sua população de gatos acasalaria e teria ninhadas entre as montanhas de lixo. Eles regularmente encontravam gatinhos mortos pela casa. O chão era carpetado, mas
era todo achatado, duro como pedra e pegajoso. O fedor era terrível e me lembro como se fosse ontem. Amônia, lixo, urina, fezes, aquário e répteis. E o cheiro azedo da decomposição subjugaram os sentidos. Você quase podia sentir o gosto. Eu respirava em minha camisa por pequenos trechos de tempo para alívio quando ninguém estava olhando. Eles me alimentavam e eu sufocava as gases enquanto comia a comida. Felizmente dormiríamos no sótão quando eu estivesse lá, o que não era tão visceralmente revoltante quanto os andares inferiores. Quando chegava em casa tomava imediatamente o banho mais quente que podia tolerar, mas ainda sentia que o cheiro estava nos meus poros por dias. Eu amava aquele amigo e me sentia horrível pela situação de sua vida. Então nunca mencionei isso para meus pais e continuei a aceitar convites para dormir. Ainda mantemos contato e sua vida em nada se assemelha ao seu passado. Então estou feliz por ele. Como adulto percebo em retrospectiva que provavelmente deveria ter dito alguma coisa, mas não queria pôr em risco a estabilidade familiar deles. Eu trabalho na manutenção do apartamento. Alguns meses atrás alguém se mudou. Deixou um monte de coisas. Comida na geladeira, tapetes, mesa de canto e vara de gato. Irritante, mas não é grande coisa. Em seguida o quarto de hóspedes. Literalmente milhares de garrafas de água vazias se empilham em um canto com 3 pés de altura de apenas garrafas de água. Cerca de uma dúzia de sacos de lixo de 50 galões de garrafas de água. Ainda não é terrível, mas irritante. Então o segundo banheiro. O fedor era horrível. Meu chefe não aguentou. Ficou engasgando e teve que sair. Assento sanitário no chão. Marrom da merda. As roupas empilhadas estavam no topo do vaso sanitário e da banheira. Quando começo a jogar as roupas fora percebi que está encamadas como um bolo terrivelmente perfeito. Roupa suja. Merda de gato. Eu entrei no apartamento de um novo amigo pela primeira vez e descobri que eles eram como um colecionador hardcore. O fedor era apenas a pior coisa que eu já tinha cheirado na minha vida e ele não parecia ter nenhum problema com isso. Uma das pessoas mais legais que já conheci até hoje. Mas cara, isso foi um choque. Perdemos contato ao longo dos anos, mas ouvi dizer que ele conseguiu ajuda e agora é casado e tem 2 filhos que moram na costa leste. Eu fui um punk errante por cerca de 4 anos e já vi alguma merda nessa cena, mas de longe as piores casas que eu já vi são apenas pessoas comuns de classe média que por qualquer motivo vivem horrivelmente. Na cena punk eu vi pratos sujos, micro-ondas sujos, alguns sacos de lixo na porta, embalagens de comida empilhadas ao lado das camas das pessoas, garrafas de cerveja por todo o chão, papel pega-moscas pendurado com moscas. Você entendeu? Você espera, sabe? Todo mundo fuma e fica bêbado todas as noites, e a limpeza não é a prioridade de ninguém. Mas não, as piores coisas que eu já vi foram todas de pessoas bem organizadas em casas caras com empregos decentes. Estou falando de cortinas de chuveiro com tanto mofo e cabelo grudado nelas que ficam peludas, banheiras que estão caindo até a metade do chão, buracos do tamanho de um homem no teto por danos causados pela água, assentos de vasos sanitários tão cobertos de merda que eles são mais marrons do que brancos, pisos tão cobertos de mijo que seus sapatos grudam no chão e etc. Quando a cortina do chuveiro fica muito mofada eles simplesmente compram uma nova. Quando o assento do vaso fica muito ruim eles o jogam fora e compram um novo. A cada 2 anos eles colocam uma nova concha sobre a banheira e chuveiro para que não pareça que está caindo no chão. Não é uma coisa de dinheiro. Este é sempre o tipo de pessoa que vai à Disney várias vezes por ano e compra uma nova TV de tela grande todo Natal. Não faço ideia do que seja o que faz uma pessoa viver assim. Quando criança eu estava com meu pai em uma festa de trabalho na casa de seu colega de trabalho. Havia um rato morto no pátio dos fundos, obviamente trazido por um gato. Estava um pouco inchado com as entranhas começando a sair. Eu pensei que era falso e estava cutucando com um pau e algo dentro dele fez um estouro alto. Uma folha grossa de mofo sob a geladeira, tão grosso que pensei que fosse um tapete. Durante a clínica paramédica, eu era novato então fui encarregado de um trabalho pesado. Para encurtar a história, tivemos que fazer uma verificação de bem-estar em um cara cujos vizinhos não viam há alguns dias. Então chegamos ao apartamento e batemos na porta. Nada. A gente acaba tendo que desmontar e entrar e lá estava ele. Meio que ele estava claramente morto por 1 semana ou 2. De qualquer forma, quando ele morreu seu cachorro ficou sem coisas para comer. Então começou a comê-lo. Depois que ele ficou sem ele também morreu. O vizinho de baixo foi quem fez a ligação para que viéssemos verificar. Tanto o inquilino quanto o cachorro começaram a vazar pelo teto. Quando eu estava na segunda série, os idiotas com quem eu vivia precisavam se livrar de mim por 1 mês ou 3. Eles persuadiram a mulher que tinha sido minha professora do jardim de infância a me acolher. Uma senhora muito doce. A casa dela era cercada por um emaranhado de ervas daninhas e arbustos e era geralmente imunda. O que eu reconheço agora, mas eu não me importava quando criança. Ela era legal e seu marido era legal. Um dia estou na cozinha com ela. Ela abre uma gaveta, um rato sai correndo. Com reflexos de ninja ela pega um garfo e o espeta. Então olha para mim e diz: "Você não pode contar a ninguém sobre isso." Tenho certeza que meus olhos eram enormes e eu disse: "Legal, você pode fazer isso de novo." Ela foi tão legal comigo. Chorei um rio quando me tiraram da casa dela. Quando adolescente fui à casa de um amigo no inverno. Eu não sabia que eles não tinham encanamento interno e tiveram que usar um banheiro externo. Eles tinham uma panela coberta na cozinha para ele fazer xixi. Não, eu não vou fazer xixi na frente de sua mãe e irmã mais velha. Segurei até chegar em casa.
Isso aconteceu ontem e não necessariamente estranhos, mas meus ex-vizinhos. Recentemente eles receberam um aviso de despejo de 48 horas no domingo e na terça-feira e finalmente saíram. No entanto, deixaram a porta do apartamento completamente aberta e deixaram todas as suas coisas para trás. O apartamento deles ficava bem ao lado do meu e é um corredor compartilhado. Então não foi exatamente difícil dar uma espiada. Eles roubaram coisas do nosso depósito no porão, então estávamos apenas esperando o senhorio nos dar o ok para fazer a caminhada com eles na esperança de recuperar algumas de nossas coisas. A primeira coisa que vimos foram agulhas cobrindo o chão. Talvez sejam diabéticos que são realmente insalubres, pense. A passagem pela cozinha estava completamente destruída e na sala havia pelo menos mais 100 agulhas. Além disso, parecia um episódio de acumuladores, colheres queimadas, agulhas, comida com meses de idade, larvas e tantas moscas. Encontramos nossas coisas roubadas também. Realmente não quero isso de volta. Também no chão do quarto havia, claro, havia pelo menos mais 30 agulhas além de pilhas de comida velha. Alguém que conheci recentemente convidou várias pessoas para sair em sua casa. Eu não sei se algum dos outros já esteve lá, mas eu não tinha e eu não conhecia a pessoa há muito tempo. Mas não estava esperando um show de merda ou algo assim. Eles tinham uma criança e 2 cachorros. Era como se ninguém nunca limpasse nada. Havia fraldas usadas em todos os lugares onde eles simplesmente trocavam a criança e as jogavam em algum lugar. A cozinha estava cheia de comida velha e pratos sujos e coisas que estavam mofando. Eles mantinham os cachorros trancados no quintal cheio de mato. Havia apenas lixo e coisas aleatórias em todos os lugares. Não é realmente um estranho, mas a casa da família do meu ex. Eles tinham uma casa muito grande de 2 andares com o tapete mais nojento que eu já vi em uma casa. Eles tinham 3 cães, 2 dos quais foram forçados a viver do lado de fora por medo de eles fazerem bagunça e um maltês que eles permitiam cagar e mijar em qualquer lugar que quisessem. Ele implorava para sair e quando todos inevitavelmente o ignoravam, ele simplesmente ia para o tapete e eles nunca limpavam depois disso. Eu vim e quase pisei em merda de cachorro de dias que 3 adultos e 2 adolescentes mais velhos não se incomodaram em limpar. Foi nojento. Uma vez, enquanto usava o banheiro do meu amigo, vi um retrato que eles penduraram que era da pessoa deformada mais horrivelmente nojenta que eu já vi. Ele o pendurou bem em cima da pia, então você tinha que olhar para ele enquanto lavava a mão. Cerca de 2 anos atrás, meu irmão gêmeo e eu fazíamos mudanças amadoras em nossos apartamentos em que morávamos. Ajudávamos os moradores a entrar e sair. Foi uma grande paixão para nós desde que tínhamos 18 anos encontrar maneiras de ganhar dinheiro. Então nosso último cliente foi o que fez com que essa paixão de se tornar um profissional de mudança fosse por água abaixo. Ela era uma senhora mais velha. A senhora nos alugou um caminhão e nos fez começar com $20 por hora. Ela teve que se mudar para outro apartamento no 3º andar. Entramos no apartamento dela e a primeira coisa que vemos foi uma pequena passagem e caixas até o teto. Tenha em mente que isso foi no 3º andar e cara, ela era uma acumuladora. Cheirava como anos de cigarros vividos lá em cima. Percebemos que ela ainda não tinha feito as malas e tivemos que ajudar com tudo isso. Aquela pequena caminhada era tão difícil para nós carregarmos móveis. Além disso, ela nos fez arrumar suas coisas. Ela nos fez colocar uma linha de caixas no caminhão de mudança e não pudemos empilhar notas nele. Apenas uma camada de caixas no piso do caminhão. Foi difícil. No 2º dia ela nos fez colocar plástico adesivo caro nos tapetes do quarto e reconstruiu uma estante por algum motivo. No 3º dia ela nos mandou limpar o quarto do marido cheio de poeira e mofo. Eu sei que eles viveram lá por cerca de 13 anos, mas caramba, muita poeira e pouca limpeza. Tínhamos que carregar essa cama mecânica grande e caramba. Tinha um motor e estava enferrujado e tivemos que carregá-la até o caminhão até o apartamento do 3º andar. Nosso último dia foi fácil já que a tempestade atingiu ela e a energia acabou e ela nos disse que nos pagaria no dia seguinte. Então no dia seguinte, a senhora bate à nossa porta e ela acaba nos dizendo que somos lentos, mexicanos preguiçosos e que nos cansamos facilmente. Nós a confrontamos em sua casa dizendo que desistimos e que ela nos deve por 2 dias e ela nos disse que não nos pagaria. Ela tinha um prazo para desocupar e estava chegando. Um dia se passa e ela está de volta à nossa porta nos implorando para voltar e negamos. Ela se desculpou e tentou nos abraçar enquanto chorava. Eu me senti uma merda. Mas como é que uma pessoa vai até a nossa porta e nos chama de preguiçosos e lentos quando somos apenas meu irmão e eu movendo um acumulador? Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para receber mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.